A Espada da Verdade, de Terry Goodkind. Livro 1. A Primeira Regra do Mago. Capítulo 24. Eu odeio a minha mãe. O mestre, sentado na grama com as pernas cruzadas, olhou para a expressão amarga do menino e esperou um momento antes de dizer em voz baixa: Isso é uma coisa muito forte para dizer, Carl. Não quero que diga uma coisa da qual pode se arrepender depois de pensar bem. Eu já pensei muito bem, disse Carl irritado. Falamos sobre isso por um longo tempo. Sei agora como eles me usaram, como me enganaram, como são egoístas. Apertou os olhos. Como são inimigos do povo. Raoul olhou para as janelas lá em cima, para os últimos raios do sol tingindo de púrpura as nuvens esgarçadas com as pontas douradas. Esta noite finalmente será a noite da minha volta ao mundo subterrâneo. A maior parte dos dias e das noites ele manteve o menino acordado com o mingau, permitindo que ele dormisse apenas algumas horas, mantendo-o acordado para martelar suas ideias até esvaziar a mente dele e remodelá-la. Falara incessantemente com o menino, convencendo-o de como tinha sido usado, abusado e como tinham mentido para ele. Às vezes deixava que ele pensasse no que tinha ouvido, dando como desculpa uma visita ao túmulo do pai para ler as sagradas inscrições ou aproveitar para descansar. Então, na noite anterior, levaram uma jovem para sua cama para relaxar, um breve momento de diversão. Um interlúdio de suavidade para sentir a carne macia contra a sua, aliviar a tensão da expectativa. Ela devia se sentir honrada, especialmente depois de Raoul ter sido tão carinhoso, tão encantador. Ela estava bastante ansiosa, mas o que ela fez? Ela riu. Quando viu as cicatrizes, ela riu. Pensando nisso agora, Raoul com esforço controlou a raiva, sorrindo para o menino com dificuldade, escondendo a impaciência de continuar e acabar com aquilo. Pensou no que tinha feito com a jovem, a satisfação da sua violência liberada, os gritos lancinantes dela. O sorriso chegou mais fácil aos seus lábios. Nunca mais ela ia rir dele. Por que esse largo sorriso? Perguntou Carl. Raoul olhou para os grandes olhos castanhos do garoto. Eu estava pensando no quanto me orgulho de você. O sorriso se alargou quando se lembrou do sangue quente e grosso jorrando quando ela gritava. Onde estava a risada do desprezo? De mim? Perguntou Carl sorrindo timidamente. Raoul balançou afirmativamente a cabeça loura. Sim, Carl, de você. Não muitos jovens da sua idade são bastante inteligentes para ver o mundo como realmente é, para ver além das suas vidas, os perigos e as maravilhas que nos rodeiam, ver como é difícil trazer segurança e paz para o povo. Balançou a cabeça tristemente. Às vezes me dói o coração quando vejo as pessoas por quem luto com tanto afinco darem as costas para mim, rejeitarem meus esforços incansáveis ou, pior ainda, juntarem-se aos inimigos do povo. Eu não queria preocupar você, mas nesse exato momento, enquanto estou falando, gente malvada conspira para nos conquistar, para nos esmagar. Derrubaram a fronteira que protegia Dhara e agora a segunda fronteira também. Temo que estejam planejando uma invasão. Tentei avisar o povo de Westland para que se protegesse, mas eles são pobres e simples, esperam que eu os proteja. Carl arregalou os olhos. Pai Raoul, você está em perigo? Raoul descartou a possibilidade com um gesto. Não temo por mim, mas pelo povo. Se eu morrer, quem os protegerá? Morrer! Os olhos de Carl se encheram de lágrimas. Oh, pai Raoul, precisamos de você. Por favor, não deixe que eles o peguem. Por favor, deixe-me lutar ao seu lado. Quero ajudar a proteger você. Não suporto a ideia de você ser ferido. A respiração de Carl acelerou. Seu coração disparou. Estava chegando a hora. Não ia demorar agora. Sorriu calorosamente para Carl
lembrando os gritos roucos da jovem. Não posso nem pensar em você correr perigo por minha causa, Carl. Nesses últimos dias tive a oportunidade de conhecê-lo e você é mais para mim do que simplesmente um jovem que se dispôs a me ajudar nessa cerimônia. Você se tornou meu amigo. Partilhei com você minhas preocupações mais profundas, minhas esperanças, meus sonhos. Não faço isso com muitas pessoas. Basta saber que você se importa. Com os olhos cheios de lágrimas, Carl olhou para o mestre. Pai Raul, murmurou ele, eu faria qualquer coisa por você. Por favor, me deixe ficar. Depois da cerimônia, me deixe ficar com você. Farei qualquer coisa que você precisar. Prometo, se puder ficar com você. Carl, isso é... Bom, você é tão bondoso. Mas você tem uma vida, você tem pais, tem amigos. E Tinker, não se esqueça de Tinker. Logo vai querer voltar para tudo isso. Carl balançou a cabeça lentamente olhando para Raul. Não vou. Só quero estar com você. Pai Raul, eu o amo. Farei qualquer coisa por você. Raul, muito sério, considerou as palavras do menino. Seria perigoso para você ficar comigo. Raul sentia o coração bater com força. Não me importo, quero servir a você. Não me importa o fato de poder ser morto. Só quero ajudá-lo. Não quero fazer nada mais a não ser ajudar a sua luta contra esses inimigos. Pai Raul, se eu morrer ajudando você, valerá a pena. Por favor, me deixe ficar. Farei tudo o que você mandar. Para sempre. Para ajudar a controlar a respiração acelerada, Raul respirou profundamente e soltou o ar devagar. Estava muito sério. Tem certeza do que está dizendo, Carl? Tem absoluta certeza? Quero dizer, está certo de que daria a vida por mim? Eu juro, eu morreria para ajudar você. Minha vida é sua se quiser. Raul se inclinou um pouco para trás, pôs as mãos nos joelhos e balançou a cabeça lentamente, os olhos azuis fixos no menino. Sim, Carl, eu quero a sua vida. Carl não sorriu, mas estremeceu de leve, excitado, aceitando o que lhe pedia. Quando podemos fazer a cerimônia? Quero ajudar você e o povo. Logo, disse Raul, arregalando os olhos e falando mais devagar. Esta noite, depois de dar comida a você, está pronto para começar? Estou. Raul se levantou, sentindo o sangue correr nas veias, esforçando-se para controlar a excitação. Lá fora estava quase escuro. A luz dos archotes dançava nos seus olhos azuis, brilhava no cabelo louro e cintilava no seu manto. Antes de ir para a sala da fornalha, pôs o chifre de alimentar perto da boca de Carl. Na sala escura, os guardas esperavam, os braços maciços cruzados. O suor formava pequenas linhas na leve camada de fuligem dos seus rostos. Um cadinho estava no fogo da fornalha e um cheiro acre saía da mistura. Olhos muito abertos, Raul perguntou aos guardas. Emin já voltou? Há vários dias, mestre. Digam a ele para vir e esperar, disse Raul no murmúrio. E agora quero que me deixem sozinho. Com uma inclinação, eles saíram pela porta dos fundos. Raul passou a mão sobre o cadinho e o cheiro se transformou num aroma delicioso. De olhos fechados, orou em silêncio para o espírito do seu pai. Sua respiração era rápida, ofegante. No fervor da emoção, mal podia se controlar. Molhou com a língua os dedos trêmulos e os passou nos lábios. Prendendo alças de madeira ao cadinho para não se queimar, usou a magia para que o caldeirão pesado ficasse leve e voltou com ele para o jardim. Os archotes iluminavam uma área em volta do menino, a areia branca com os símbolos ciscados, o círculo de grama, o altar na beirada da pedra branca. A luz dos archotes refletia no bloco de pedra polida onde estava a vasilha de ferro com o Shinga na tampa.
Os olhos azuis de Raoul viram tudo isso quando se aproximou do menino. Parou na frente dele, perto da boca do Chip. Seus olhos tinham um brilho intenso quando os abaixou para o rosto do menino virado para cima. Você tem certeza, Carl? Perguntou ele com a voz rouca. Posso confiar a você a minha vida. Juro minha lealdade a você, pai Raoul, para sempre. Raoul fechou os olhos e respirou profundamente. O suor brilhava no seu rosto, grudava-lhe o manto ao corpo. Sentia ondas de calor rolando do cadinho. Acrescentou o calor da sua mágica para que a mistura continuasse a ferver. Com voz suave, começou a entoar as encantações sagradas na língua antiga. O murmúrio das palavras mágicas e cabalísticas enchia o ar. As costas de Raoul se curvaram para trás quando ele sentiu o poder em todo o corpo, envolvendo-o numa quente promessa. Estremecia enquanto cantava, oferecendo suas palavras ao espírito do menino. Entreabriu os olhos, a visão da paixão devassa queimando neles. Sua respiração era áspera, suas mãos tremiam levemente. Olhou para o menino. Carl, murmurou ele roucamente. Eu amo você. Eu amo você também, pai Raoul. Raoul voltou a fechar os olhos. Ponha a boca no chifre, meu caro menino, e aperte bem. Enquanto Carl obedecia, Raoul cantava o último encantamento, com o coração disparado. Os archotes sibilavam, os sons se misturando aos do encantamento. Então ele derramou a mistura do cadinho no chifre. Carl arregalou os olhos e ele inalou e engoliu ao mesmo tempo involuntariamente quando o chumbo derretido chegou à sua boca queimando todo o seu corpo. Raoul estremeceu excitado. Deixou cair no chão o cadinho vazio. O mestre passou ao segundo conjunto de encantamentos, o envio do espírito do menino para o mundo subterrâneo. Disse as palavras todas na ordem certa, abrindo o caminho para o mundo subterrâneo, abrindo o vazio escuro. Quando ergueu as mãos, vultos escuros sodopiaram em volta dele. Uivos de terror encheram o ar da noite. Raoul foi até o altar de pedra, ajoelhou-se, estendeu o braço por cima dele, encostou o rosto na pedra fria. Pronunciou as palavras na língua antiga que ligariam o espírito do menino a ele. Por algum tempo recitou os encantamentos necessários. Quando terminou, ficou parado, com os punhos fechados ao lado do corpo, o rosto corado. Deming saiu das sombras e deu um passo à frente. Raoul fixou os olhos no amigo. Deming, murmurou ele com a voz rouca. Mestre Raoul, cumprimentou Deming inclinando a cabeça. Raoul se aproximou de Deming com o rosto tenso e coberto de suor. Desenterre o corpo e o ponha no altar. Use o balde de água para lavá-lo. Olhou para o sabre de Deming. Quebre o crânio dele para mim e depois pode se afastar e esperar. Passou as mãos por cima da cabeça de Deming e o ar estremeceu. Esse encantamento protegerá você. Então espere por mim até a minha volta antes do nascer do dia. Vou precisar de você. Olhou para longe, perdido em pensamento. Deming obedeceu, executando a tarefa sinistra, enquanto Raoul continuava a entoar palavras estranhas, balançando-se para frente e para trás, os olhos fechados como num transe. Deming limpou a espada no antebraço e a embainhou. Com um último olhar para Raoul, ainda em transe, murmurou. Detesto essa parte. Virou-se e voltou para a sombra das árvores, deixando o mestre fazer o seu trabalho. Raoul foi para trás do altar, respirando profundamente. Pôs a mão sobre o fogo e as chamas saltaram com um rugido. Estendeu as duas mãos com os dedos dobrados e o caldeirão de ferro se ergueu e flutuou até ficar sobre o fogo. Raoul tirou a faca curva da bainha e a levou para a barriga do menino. Tirou o manto, deixando-o cair no chão e o chutou para longe. Suor cobria seu corpo esguio, correndo em filetes pelo pescoço.
Sua pele era macia e firme sobre os músculos bem proporcionados, exceto na coxa direita, em parte do abdômen e da cintura e no lado esquerdo do sexo ereto. Era onde ficava a cicatriz, onde as chamas enviadas pelo velho mago o tinham atingido, as chamas do fogo do mago que consumiram seu pai quando Raoul estava do lado direito dele, chamas que o alcançaram também, provocando a dor do fogo do mago. Foi um fogo como nenhum outro, escaldante, pegajoso, destruidor, vivo, e Raoul gritou até ficar sem voz. Raoul molhou os dedos com a língua e os passou sobre as cicatrizes. Como quis fazer isso quando foi queimado, para acabar com o terror da dor incessante da queimadura. Mas os curandeiros não permitiram. Disseram que não devia tocar nas queimaduras e amarraram os seus pulsos para impedir que ele alcançasse a coxa e a barriga. Então ele molhou os dedos com a língua e os passou nos lábios tremendo, tentando deter o choro, e nos olhos para afastar a visão do pai sendo queimado vivo. Durante meses ele chorou e gritou querendo aliviar a dor, mas eles não deixaram. Como odiava o mago, como queria matá-lo, como queria enfiar a mão no corpo vivo do mago, olhando nos olhos dele e arrancar o seu coração. Raoul tirou os dedos da cicatriz e, apanhando a faca, afastou esses pensamentos, voltando ao que tinha que fazer. Recitando o encantamento adequado, enfiou a faca no peito do menino. Cuidadosamente removeu o coração e o pôs numa tigela de ferro com água fervente. Em seguida removeu o cérebro e o pôs também na tigela. Finalmente largou a faca. O sangue se misturou ao suor que o cobria, pingando nos cotovelos. Estendeu os braços sobre o corpo e ofereceu orações ao espírito. Ergueu o rosto para as janelas, fechou os olhos e continuou com o encantamento, recitando sem precisar pensar. Durante 1 hora entoou as palavras da cerimônia, espalhando o sangue no peito nos momentos certos. Quando terminou as runas mágicas do túmulo do pai, foi até a areia de feiticeiro onde o menino estivera enterrado durante o teste. Alisou a areia com os braços, fazendo-a grudar no sangue e formando uma casca branca. Agachado, começou a desenhar cuidadosamente os símbolos, partindo do centro, desenvolvendo-se em formas intrincadas, aprendidas durante anos de estudo. Concentrado, trabalhou noite adentro, o cabelo louro liso caído para frente, a testa franzida com a intensidade da atenção acrescentando cada elemento, não deixando de traçar linha ou curva alguma, pois isso seria fatal. Terminou finalmente. Foi até a tigela sagrada e viu que a água tinha fervido, quase desaparecendo como devia ser. Com magia fez a tigela flutuar de volta à pedra polida, deixou esfriar um pouco e então começou a amassar com um pilão de pedra. O suor escorria do seu rosto e ele amassou até o coração, o cérebro e os testículos se transformarem em uma pasta e acrescentou pós mágicos retirados dos bolsos do manto do chão. De pé na frente do altar, ergueu a tigela com a mistura, recitando encantamentos. Abaixou a tigela quando terminou e olhou em volta para o jardim da vida. Gostava sempre de olhar para belas coisas antes de ir para o mundo subterrâneo. Comeu com a mão a mistura da tigela. Detestava o gosto da carne e só comia vegetais. Agora, porém, não tinha escolha. Aquele era o modo. Se queria ir ao mundo subterrâneo, tinha de comer carne. Ignorou o gosto e comeu tudo, tentando fingir que era uma pasta de vegetais. Lambendo os dedos, pôs a tigela no altar e se sentou com as pernas cruzadas na grama, na frente da areia. Seu cabelo louro estava manchado de sangue seco. Com as palmas das mãos voltadas para cima, fechou os olhos e respirou profundamente várias vezes, preparando-se para se encontrar com o espírito do menino. Pronto finalmente, todos os preparativos feitos, todos os encantamentos recitados, o mestre ergueu a cabeça
e abriu os olhos. Venha para mim, Carl, murmurou na língua antiga e secreta. Do centro da areia, o centro do encantamento, o espírito do menino se ergueu sob a forma do Shinga, a besta do mundo subterrâneo. O Shinga, transparente no começo, ergueu-se do chão como fumaça, se virou como para se livrar da areia, atraído pelos desenhos, expelindo vapor pelas narinas dilatadas. Raoul observou calmamente a besta se tornar sólida, rasgando o chão e puxando a areia com ela, as fortes pernas traseiras empurrando até se livrar com um bramido. Um buraco se abriu, negro como piche. A areia nas bordas caiu na escuridão. O Shinga flutuou no ar. Olhos castanhos penetrantes olharam para baixo, para Raoul. Obrigado por vir, Carl. A besta se inclinou para a frente, esfregando o focinho no peito nu do mestre. Raoul se levantou e acariciou a cabeça do Shinga, acalmando sua impaciência para partir. Quando finalmente ele se acalmou, Raoul subiu nas costas da besta e a segurou com força no pescoço. Com um flash de luz, o Shinga, com Darkenrahl nas costas, se dissolveu no vazio escuro, girando o corpo enquanto descia. O solo estremeceu e o buraco se fechou com um som raspante. O jardim da vida de repente foi envolto pelo silêncio da noite. Temen Nas saiu da sombra das árvores com a testa coberta de suor. Tenha uma jornada segura, meu amigo, murmurou ele. Uma jornada segura. Fim do capítulo 24.